agora na parte da tarde. Eu basicamente concluí tudo o que eu queria falar, mas eu, estudando em casa, né, eu vi, tem sempre, né, toda paraxá ela tem uma relação muito forte entre o profeta e a Torá. O livro de Salmos, junto à Torá também, tem uma relação muito forte. Mas nessa, eu vi uma ligação muito bonita, muito direta e objetiva, que eu inclusive anotei para que nós lêssemos aqui a Haftará dessa porção Kedoshim, lêssemos também o Salmo capítulo 15, salvo engano, semana passada a senhora leu também, não leu? A pastora leu semana passada o Salmo 15 também, é o Salmo da paraxá de hoje. E a Brit Hadashah está ali em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Mas eu finalizei falando aquela palavra desapega, né? Para que cada um de nós tenhamos a consciência e comecemos a refletir na nossa vida o que nós precisamos desapegar para poder deslanchar com os nossos objetivos aqui. Isso acontece não só aqui na casa, muitas vezes isso acontece também num trabalho. Às vezes eu fico agarrado com alguma coisa, me apegando a algum detalhe e fico agarrado em um caminho. Então aí nós temos que nos desapegar para poder seguir a vida. Existem pessoas que não conseguem sair de um luto, por exemplo. O pai, uma mãe ou alguém na família, Adonai, finaliza ali a vida aqui na terra dessa pessoa e a pessoa fica ali tempos e tempos. Eu tenho na minha família uma situação, né, de um parente muito próximo meu, muito próximo, que o marido separou dela, né, tomou uma outra decisão, outro rumo na tua vida, preferiu escolher uma outra pessoa, era casada há muitos anos, etc. Não tiveram filhos, e isso tem mais de 3 ou 4 anos, e parece que está de luta até hoje. Não conseguiu agarrar, não conseguiu desvincular. A pessoa tomou uma decisão, arrumou uma outra pessoa, errado porque foi dentro de um relacionamento, totalmente errado, pecado, isso é inquestionável. Mas a pessoa, o homem, tomou uma decisão de ir embora. E quem ficou, obviamente que sente, mas tem mais quase 4 anos, a pessoa está ali ainda remoendo aquilo, com a esperança de que mas eu tenho que respeitá-lo como homem, como um próximo, né? Que a Adonai manda que ame. Lá, eu cá, e vida que segue. Não é verdade? O que age de forma errada, que fique lá. Eu que quero agir de forma correta, eu vou por outro caminho. Eu não preciso caminhar junto, eu não preciso falsamente criar algo que não vai existir jamais, pelo dano que me causou. Não é verdade? Então, não. Vida que segue, e que Adonai o abençoe ricamente, e que faça justiça na vida dele, para que ele nunca mais faça isso com ninguém. Amém? Então eu gostaria de ir com vocês, para a gente fechar, lá na nossa Haftará primeiro. Gostaria de começar pela Haftará. Não fala pastora, não fala Leomar, por favor. Vocês sabem onde é? Quem sabe onde é a Haftará? Vamos pegar vocês aqui. Eu falo assim para ver se acorda os que estão tentando cochilar. Ezequiel, boa. Ezequiel. São 2 passagens no próprio livro de Ezequiel, tá? Vamos lá, Nures. Você começou. Alguém quer dar a sequência? Deixa eu botar aqui no papel também, que tem papel aqui. Isso aí, Nures falou, Ezequiel 22, do versículo 1 ao 16. E nós temos também... É isso aí, Ezequiel. Pastor, eu falei para a senhora e o Leomar não falar. Eu falei... Ezequiel 20, do versículo 2 até o 20. Vamos começar pelo Ezequiel 22, do versículo 1 até o versículo 16. Deixa eu chegar lá. Profeta Ezequiel. Vamos ler sem pressa. Ezequiel, repetindo, tá? Ezequiel, de novo, 22, versículo 1 a 16. Veio a mim a palavra do Eterno. Quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois,
todas as suas abominações. E dize: assim diz o Eterno: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramastes, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz motivo de vergonha entre as nações e de zombaria entre todas as terras. O próprio homem cria o seu ídolo. O próprio homem. O próprio homem. Faze-lhe, olha aqui no versículo 2: faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Aqui é o dever de advertir. Fazer o outro conhecer as abominações dele, está ligado lá. Está totalmente ligado lá atrás. Você repreender alguém, você fazer ele reconhecer o pecado, o erro em que ele está. Você mostrar para ele: você está pecando aqui, ali, ou seja lá qual for o pecado. Eu li até onde? Eu li até o 4, né? Assim, os 5 agora: as que estão perto e as que estão longe zombarão de ti, ó cidade infame e inquieta. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramar sangue. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe. Olha aqui, totalmente ligado ao mandamento. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe. Versículo 7: no meio de ti oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comem carne sacrificada, e perversidade cometem no meio de ti. Versículo 10: no meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a nora, e outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam-se de pecados. Então se livra até uma cidade. Sim. Se você tomar uma postura e um posicionamento correto. Porque quando ele cumprir o mandamento. Porque quando ele fala aqui do Shem aqui, né, coloca os 10 mandamentos explícitos aqui na Torá para a gente, é para que o homem se apegue a esses mandamentos e torne uma pessoa melhor, um santo, um consagrado a Adonai, a serviço de Adonai. Então já pensou uma cidade livre dos seus pecados, fazendo uma adesão a Adonai? É o propósito daquele homem que tem a capacidade e a autoridade de ir lá e corrigir. Sim. A autoridade que provém da Torá, né? Amém. Vamos agora à segunda parte, Ezequiel capítulo 20, do versículo 2 até o 20. Ezequiel 20, do 2 ao 20. Versículo 2: então veio a mim a palavra do Eterno: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim: vós vindes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, vós não me consultareis. Acaso tu julgarias, ó filho do homem? Por acaso os julgarias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Eterno Elohim: no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da família de Jacó, e me revelei a eles na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Eterno, o vosso Elohim. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, na qual manam leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Eterno, vosso Elohim.
No entanto, rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, na vista de quem eu me dei a conhecer a eles, para tirá-los da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos, olha só, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno que os santifica. Contudo, os israelitas, até que versículo? Até o 20. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Justamente o contrário. Justamente o contrário. Tudo que Adonai deu e pediu para fazer foi feito contrário. E o dia de hoje é diferente? Não é diferente. No dia de hoje nada é diferente disso. Versículo 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Demais, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, na qual manam leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, olhei para eles com piedade e lhes perdoei, para não os destruir, nem os consumir do deserto. Entretanto, disse eu a seus filhos do deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Eterno, o vosso Elohim. O que me chamou muita atenção, como eu disse no começo, tem uma ligação, mas essas passagens aqui, quando vocês lerem Levítico 19 e 20, a quantidade que está totalmente interligada é absurda, é impressionante. Eu sei se você falar no microfone. A gente vê isso, a gente vive isso, que as coisas estão caindo no campo da normalidade. Sim. Né? A Torá, ela parece uma coisa do outro mundo. E o que nós estamos vivendo cai no campo da normalidade. Todas as transgressões, os pecados, os costumes das nações se tornam comuns em nosso meio. Hoje, se você falar alguma coisa contra o que se pratica aí, você vai para a justiça, né? Você vai responder judicialmente porque você falou. Essa inversão de valor é que a Torá dessa semana que você está ensinando está falando que nós não podemos cair no campo da normalidade, né? Ser de santos, porque Paulo lá em Romanos ele fala assim: não vos conformeis. Ele está falando exatamente isso que você está falando, desapega daquilo que é senso comum hoje em dia e retorne para a Torá, porque ali você vai ver qual é boa e agradável e perfeita vontade de Adonai. Qual é a perfeita vontade dele? É que foi revelada para o homem através da Torá. Então nós caímos sempre no senso comum de assim: deixa isso para lá, é assim mesmo, né? E não corrige o outro porque todo mundo está fazendo dessa forma, vamos fazer também, né? Quer ver? Ele fala isso bem claro lá em Romanos capítulo 12. Hoje pela manhã eu estava olhando isso. Ele diz assim, Romanos 12, no verso 2, ele vai falar de santidade aqui também, mas ele fala bem assim, no verso 2: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Retorne para a Torá, retorne para o princípio estabelecido por Adonai. Aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Então, aqui Paulo já ensina que a vontade dele é perfeita. Por que eu tenho que cair no senso comum? Por que eu tenho que cair no senso da normalidade? Tudo que se pratica hoje no mundo é normal, é assim mesmo. Não pode. Então, por isso que eu acho que ele vem chamando a atenção de a gente não ficar de boca calado, mas sim falar e exortar o irmão, né? Corrigir o irmão e exortar o teu próximo, né? Exato. Está tudo ligado dentro da Torá, porque lá no final, se eu não me engano, do capítulo 19, ele vai falar isso, né? Não andeis nos estatutos das nações, mas andei nos meus estatutos. É isso aqui que Paulo está ensinando. Não vos conformeis com o mundo que aí está, com o que o mundo tem para oferecer para você. A gente sempre ora pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, que eles não sejam totalmente contaminados com a coisa que o mundo tem para oferecer, porque o mundo oferece coisa agradável aos nossos olhos. Que encanta. Né? Que encanta. E o pecado que você falou, né? O pecado é agradável. Ele encanta. Ele satisfaz a carne. Então, o mundo tem isso para oferecer. Mas Adonai vem com uma proposta de vida. Sim. Que então, Paulo fala, experimenta qual seja essa boa, agradável vontade de Deus. Né? É verdade. E a obediência à Torá, ela é exigida porque ela exprime, como o Léo falou, a vontade do Criador, não é verdade? E a qualidade do que é sagrado e divino, que é a sacralidade do homem, consiste em seu compromisso com essa vontade. Vou repetir, que eu achei tão interessante isso. A obediência à Torá é exigida porque ela exprime a vontade de Elohim. A sacralidade, que significa a qualidade do que é sagrado e divino. Então, a sacralidade do homem, ou se tornar santo, a sacralidade do homem, consiste em seu compromisso com essa vontade. Que vontade? A vontade do Pai, que nós obedecemos à Torá. E para obedecer e para nos tornarmos cada vez mais santos, não precisa fazer nenhum show pirotécnico, nenhuma chamar atenção, nada. Está no ato de fazer ou não fazer. Não preciso, como eu até coloquei aqui, que eu vi uma passagem interessante, eu não preciso não querer estar no meio da cidade que eu habito, mudando para uma montanha, saindo da cidade. A minha família tem um monte de problema e eu não quero ficar perto da minha família, como a pastora disse, eu não quero me envolver com aquilo, eu me afasto de tudo. Não precisa disso. A diferença está naquilo que eu faço e aquilo que eu não faço, aquilo que eu obedeço e aquilo que eu rejeito. São as minhas atitudes que vão fazer uma diferença enorme, enorme. 1 Pedro, eu já fui lá porque está mais perto, que faz parte da Brit Hadashah. 1 Pedro, capítulo 1. São 4 versículos apenas, do versículo 13 até o 16. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. 1 Pedro 13. Perdão, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Yeshua HaMashiach. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. É o que você estava dizendo, né? Eu não posso me conformar com o erro. Eu não posso aceitar que o comum é normal e por isso passa, né? E por isso passa. Agora é comum isso, agora é normal. Não. Deixa eu levar lá. É verdade. Tem o pessoal da internet. A propósito do que o irmão Leomar falou, e você falou também, Ulisses, eu gosto muito dessa palavra conformar, já que ela veio 2 vezes, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Na etimologia, na origem da palavra, conformar é tomar a forma. Então, ele está dizendo aqui, a gente não deve, eles estão dizendo, né, Paulo e Pedro, para a gente não tomar a forma do mundo, mas transformar a mente por meio da Torá.
que é o verbo, que é o próprio Yeshua, né? Yeshua é o verbo. Então, assim, ele, né, a palavra dele vai transformar minha mente para que eu tenha os pensamentos do eterno e não os pensamentos do mundo, que não tome a forma. Eu preciso tomar a forma dele, ser a cada dia mais parecido com ele. Me moldar nessa... Me vem à mente agora aquele trecho de Jeremias, salvo engano, né, do vaso nas mãos do oleiro, né? Então Jeremias 18. Exatamente. Jeremias 18, né, pastor? Então eu acho que é por aí. Exatamente, nós não podemos isso, nós temos que tomar a forma de vaso novo e não querer permanecer na forma do vaso velho ou nos moldar, nos conformar com o que é errado, com o ruim. Vamos lá, 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências. Já tinha lido esse, né? Que tinhas na vossa ignorância. 15. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Adonai o tempo todo fala: me tenha como referência, seja santo porque eu sou santo, me tenha como referência. O homem do Éden. Hã? É o homem do Éden. Isso. É o homem do Éden, criado à imagem e à semelhança do seu Criador. Exatamente. Então, sede santo como ele é santo. Isso. Obrigado, Leomar. E o Salmo da Paraxá, que já é a segunda semana seguida que nós lemos. Esse salmo é muito bonito. É um salmo curto, mas muito bonito, que é o Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. E para finalizar, eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé, para nós lermos todos juntos esse salmo. É bom que dá uma esticada nas pernas, né? Convida a todos. O Benjamin já está praticando ali o ato de ser pai no futuro. Está com o nenezinho dormindo no colo. Débora gostou do seu colo, Benja. Capítulo 15 de Salmos. Vamos todos juntos? Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Eterno, aquele que mesmo que jure com prejuízo seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Amém, amém. Então cada um reflita o que na tua vida você precisa desapegar para ter uma intimidade maior com o Criador. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém.